de Ribeiro do Vale, 423, antiga loja Evolução. E não percam as ofertas semanais. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Rádio Clube. 10h52, estamos de volta e agora sim. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. No ar a edição do nosso Terça da Saúde desta terça-feira para você, amigo ouvinte. Uma parceria da Clube FM sempre com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje recebendo aqui nos estúdios o fisioterapeuta Dr. Luiz Henrique Gomes Santos pra gente falar um pouquinho aí sobre o tratamento da tendinite. Primeiramente, um bom dia especial para minha colega a Natália. Oi, Natália, bom dia, tudo bem? Bom dia, amigo. Bom dia, ouvintes da Clube. Mais uma terça iniciando aqui, primeira terça do mês. Que seja um mês abençoado para todos nós, né? Mês de festa junina. Exatamente. Que delícia. O frio parece que só passou por aqui, né? É só dar uma passadinha, né? Já tá indo embora. Já tô até tirando a blusa já. Pois é, já esquentou aqui, recebendo hoje o Luiz Henrique. Prazer ter você aqui mais uma vez conosco. Prazer. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar com vocês de novo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. Sim, sim. Sempre que recebemos o Luiz Henrique aqui, sempre o papo flui, é muito gostoso. Com certeza. Então já vamos dar início aos nossos ouvintes falando sobre a tendinite. Eu acho que muitas pessoas às vezes até têm e não sabem que está tendo alguma coisinha errada ali, né, Luiz Henrique? Explique para nós o que é a tendinite. Sim, a tendinite é um diagnóstico muito comum, né? É muito comum dores nos ombros e surgir o diagnóstico de tendinite no joelho, enfim. Agora tem uma turma grande de corrida em Guaxupé, tem muitas tendinopatias que nós chamamos, eu vou explicar já sobre o termo. E esses diagnósticos muitas vezes eles são tratados de uma forma como se houvesse um processo inflamatório. E aí uma coisa que a gente vai quebrar nesse bate-papo é exatamente sobre isso. Então, vamos lá, vamos iniciar esse... Então, a primeira coisa é que o termo tendinite ele já não existe no meio científico, no meio técnico, né, dos profissionais de saúde, já há mais de 10 anos. Né? Então, principalmente por saber que o tendão é uma estrutura que ela não tem processo inflamatório. Então, isso é um ponto muito importante. Muitas vezes o tratamento se dá ainda utilizando o termo tendinite, o termo it está associado à inflamação. E aí o tratamento normalmente é feito com anti-inflamatório. E o maior problema é que o que está levando a esse desgaste, entre aspas, do tendão, é exatamente movimentos que vão gerar sobrecarga. O que é sobrecarga? Sobrecarga é quando aquele tecido ele não é capaz de suportar aquela carga do dia a dia. Então, pegar peso ou simplesmente movimento repetitivo do celular, de uso do celular, se eu não tenho a minha musculatura condicionada, vai haver uma sobrecarga. Então, o movimento repetitivo ele só é ruim quando eu não tenho capacidade física para desempenhar essa função, seja com o celular, seja jogando agora o beach tênis, que tem uma prática muito comum agora entre as pessoas. Cresceu bastante, né, na sociedade. Cresceu muito. E também está crescendo quase que proporcional o índice de tendinites em pessoas que estão começando a praticar o beach tênis, porque saiu do sedentarismo para praticar beach tênis. Mas o porquê que ocasiona essa tendinite, o Luiz Henrique? Porque a pessoa, justamente o que você falou, a pessoa está lá sedentária, parada, e quando vê já quer pegar no gás. Isso, exatamente. Você começa uma prática esportiva repentina, começa a empolgar, isso é muito bom, a prática esportiva é fundamental, só que o corpo não está preparado para aquela demanda, para aquela carga. E aí é que começam a surgir as dores, dor no ombro, dor no quadril, dor no joelho, dor no pé, corredores, né? Dor na planta do pé, dor na lateral da perna. Então é muito comum porque vai aumentando a sobrecarga, vai aumentando a demanda de trabalho e o corpo não está habituado a isso. E o que você aconselha o pessoal que vai iniciar uma atividade física ou pessoas que têm ali o movimento repetitivo, ou seja, no trabalho? A gente ouve falar muito professor que escreve muito, pessoas que digitam. O que você aconselha? Normalmente essas pessoas têm aquela desculpa de que não tem tempo para praticar atividade física, né? Praticar musculação. Então essa falta de tempo
acaba em algum momento repercutindo nas famosas tendinites. Porque professor, por exemplo, ele fica muito tempo lá na lousa ou muito tempo no computador e corrigindo prova. Normalmente são movimentos repetitivos. E aí, como ele tem uma demanda física grande e repetitiva, não é nem de muita carga, mas como é repetitivo, isso acaba gerando sobrecarga por repetição. Então é importante o fortalecimento muscular para condicionar os tendões, os músculos, as articulações para aquela demanda. Hoje o termo que nós usamos, o termo correto para tendinite é tendinopatia. O que é apatia? Apatia vem do patos, patologia, doença. Então é uma doença degenerativa do tendão, por isso tendinopatia. É um processo degenerativo. E por que degenerativo? Porque a gente está aumentando uma demanda física num tecido que não tem capacidade, e aí ele começa a se degenerar, se degradar. Ele começa a desgastar. E aí esse desgaste, uma hora, vai virar uma ruptura. Por isso que muitas vezes a gente tem diagnósticos médicos, é muito comum no ombro, ruptura parcial do tendão do bíceps, ruptura parcial do tendão do supraespinhoso. São diagnósticos que vêm assim aos montes para a gente todo dia na clínica. Porque essa pessoa ela tá desgastando o tendão dela porque ela não faz exercício, porque ela não condiciona o músculo dela para o que ela faz no dia a dia. E com o tempo, 40, 50, 60 anos de idade, sem fazer exercício, a tendência é vir as rupturas. Porque ela continua fazendo exercício, qualquer atividade dela. Lavar louça, limpar a casa, pegar um balde, ou praticar um esporte, mas que ela não está habituada, a tendência é em algum momento ela evoluir para esse desgaste cada vez maior, se ela não for expondo o corpo dela gradativo. O corpo precisa se habituar ao exercício. Então a primeira coisa é uma avaliação mais detalhada de um profissional e um acompanhamento de um profissional especializado, né? Um fisioterapeuta, um educador físico. Então isso é muito importante. E a tendinopatia, ela tem alguma coisa relacionada com bursite? Tem. A bursa é um tecido que tem uma função ele funciona como um amortecedor dos tendões. Então, quando eu tenho uma sobrecarga no tendão, uma das primeiras estruturas que podem inflamar é a bursa. E a bursa, sim, a bursite é uma inflamação da membrana que recobre a bursa. E como que a gente trata isso? Ao contrário do que a maioria das pessoas dizem, que fala que tem que fazer repouso e tomar anti-inflamatório. Pelo contrário, o anti-inflamatório ele não vai ajudar nesse processo, ele ajuda muito pouco, colabora muito pouco com isso, e o exercício é o caminho para isso, mas aí precisa ser com uma orientação especializada, porque vai ter que ser uma exposição gradativa ao exercício, para esse tendão ir condicionando, o músculo ganhando força e diminuir a sobrecarga dessa bursa. E é muito comum a gente falar, a bursa tem no ombro, né? A bursite é no ombro. Tem bursa no glúteo, tem bursa no joelho, tem bursa no pé, no tornozelo. Olha só. Qualquer lugar que tem tendão, tem bursa. Até na cabeça tem bursa. Então, qualquer lugar que tem músculo e tem tendão, tem bursa. E aí é outra coisa muito comum. Uma bursite, por exemplo, no quadril, gera uma dor irradiada na perna, que muitas vezes se confunde com ciático. Por isso que é muito importante uma avaliação especializada para diferenciar. Tem gente tratando de ciático aí por anos e é uma bursite no glúteo. E nunca que vai melhorar, porque tá tratando algo que exatamente. Aí toma medicamento que não deveria, e aí vai virando uma dor crônica, né? Esse que é o maior problema, vira uma dor crônica. É isso que eu ia falar agora, Luiz Henrique. Tem pessoas que, no início que a gente está observando aqui no bate-papo, que quando procura o tratamento precocemente, dá um jeitinho, soluciona o problema. Mas quando vai deixando igual isso que você acabou de nos mencionar, de uma coisa para outra vai virando crônico, né? Exatamente. E aí, quando vira crônica, já não tem mais questões de reverter o caso. Isso. O mais importante é isso. Quanto mais rápido procurar um profissional para essa avaliação e direcionar melhor o tratamento,
mais fácil vai ser o discorrer dessa doença, do tratamento dessa dor, né? Pode não ser doença, pode ter dor e não ter doença. Esse é um outro ponto. Mas é muito importante identificar na fase aguda. Eu estava falando agora para vocês, eu estava atendendo hoje um senhor de 80 anos com uma dor lombar aguda. E ele está praticamente 10 dias com o mesmo quadro e tem evoluído aos poucos. Então, hoje, por exemplo, foi 1h30 com ele, a gente evoluiu muito pouco, mas já foi uma porta para ele agora começar a se movimentar da forma correta para ele evoluir, porque é o curso natural de uma dor lombar aguda. É uma dor aguda. Em média, em 15 dias vai melhorar. Mas se ele tiver uma orientação de fazer repouso e tomar medicamento, ele vai fazer repouso e não vai melhorar. O tempo vai passar, a chance de virar uma dor crônica é enorme. Agora ele tem a orientação de quais movimentos ele pode fazer, como ele vai evoluir mais tranquilamente, sem sensibilizar tanto. A tendência dele é ter uma evolução boa e ele vai se movimentar melhor. Doutor. Agora, se ele fizer o repouso, muito legal, vai ser muito difícil. Tem até uma pergunta aqui de ouvinte, né, Dr. Luiz Henrique, também, Natália, que é a da Lucimara. A Lucimara pergunta o seguinte: o que é neuropatia crônica e como tratar? Falando dessas patologias aí, quebrando alguns tabus, é importante a gente falar também. Sim. É legal porque a neuropatia, ela também pode estar associada à tendinite. Você tem um quadro irritativo dos tendões, os músculos tendem a ficar muito rígidos, contraídos, e no trajeto dos músculos passam nervos. E aí esse músculo contrai, ele pode irritar o nervo e aí pode virar uma neuropatia. Aí neuropatia a gente tem vários tipos, né? Nesse caso é um caso agudo de uma neuropatia, mas uma neuropatia crônica, aí pode ser por um diabetes. Então, se a pessoa é diabética, a neuropatia é um quadro também patológico, uma doença do nervo que gera um quadro também degenerativo do nervo. E a função do nervo é inervar os músculos, inervar a pele. Então, a sensibilidade altera, a força muscular perde de quem tem uma neuropatia. Então, pode ser por diabetes, pode ser alcoólica. Então, quem bebe muito pode desenvolver uma neuropatia alcoólica. O álcool degenera os nervos. Então, para quem bebe muito, tem uma chance também de perder sensibilidade, de perder força muscular. E nesses quadros de neuropatia, você pode fortalecer e não ganha força. Porque o nervo não está conduzindo as informações para aquele músculo contrair. Olha só. Bem interessante. Eu tenho certeza que algumas pessoas estão lá, mas como identificar que eu tô tendo, né, alguma questão de, seja uma neuropatia, uma fibromialgia, ou até mesmo a tendinopatia. Como que a pessoa identifica, ô Luiz Henrique? Agora com essa mudança de tempo, a gente costuma falar que é muito mais fácil as dores surgirem, né? O que você fala para nós em relação a isso? Como identificar essa dor? A gente até falou semana passada justamente sobre a relação entre a dor e o frio, né? Para o corpo produzir calor, a gente contrai mais os músculos, a gente fica mais rígido. Então, quem já tem uma tendência a essa tensão muscular, quem já é normalmente mais tenso, fica ainda mais tenso, mais rígido, e aí surgem as dores. Então, aí nesse caso, mais uma vez, né, a gente fica bem redundante. Exercício. No frio também se faz exercício. A gente não pode afastar da academia, sair do pilates. A gente precisa fazer exercício. Principalmente no frio, que é mais difícil, né? Exatamente. Eu falo que agora, nesse momento, é um momento de vitória. Se a gente vai, a gente venceu, né? É exatamente isso. A cada dia é um dia de vitória. Se a gente conseguiu superar isso, superar o frio, a gente consegue produzir mais calor, a gente consegue melhorar o metabolismo do músculo, ele fica menos tenso, a chance de dor se torna menor. Agora, é muito importante uma avaliação para a gente tentar entender, isso é só uma tensão por conta do frio, é uma tensão que foi agravada de uma fibromialgia por conta do frio, é um paciente que já tinha uma dor crônica, agora no frio tende a piorar, porque quem tem dor crônica tem mais dificuldade de se movimentar, e no frio ainda é pior, aí se afasta do pilates que vai, da academia que vai, do funcional. Então, nesse momento é muito importante uma avaliação para entender melhor o que está provocando a dor. E como a gente acabou de falar, né? Quanto mais precoce, melhor. Né? Para a gente prevenir. É isso aí, é uma informação muito válida, sempre do Luiz Henrique aqui conosco. Prazer tê-lo mais uma vez aqui. Muito bom, eu agradeço.
Deixar, né, o endereço lá da clínica, Instituto São Mineiro de Cabeça e Pescoço, isso. É um nome grande, eu só lembro disso. ISCP fica mais fácil, Isso. ISCP. A gente está ali na rua Francisco Ribeiro do Vale, ali próximo do Lava Rápido do Barbeta. O telefone é 3551 7389. Então, para agendar consultas, né? O mais importante agora nesse momento, para sanar as dúvidas, essa consulta para a gente entender realmente o problema, para a gente conseguir tentar dar um direcionamento melhor, né? Seja para encaminhar para o médico se houver necessidade do medicamento, ou se a fisioterapia com o movimento e as técnicas que a gente utiliza também pode ajudar. Então a gente vai saber exatamente como direcionar melhor o quadro de cada um, né? Tá certo. Muito obrigado, doutor Luiz Henrique, pela participação mais uma vez aqui nos estúdios da Clube. Sempre muito solícito aos nossos chamados aqui da Fórmula Certa e da Clube. Valeu, Natália, também um abraço para toda a equipe da Fórmula Certa. Obrigada, Henrique. Obrigada, Luiz Henrique. E um abraço às meninas que estão antenadas lá hoje ouvindo a gente. Com certeza. A Terça da Saúde volta na próxima semana às 10h30 da manhã aqui dentro do nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça